Chegou a hora da decisão e a hora de conhecermos quem será o campeão da Champions League na temporada 2024-2025. A grande final acontece neste sábado entre Inter de Milão e PSG e esse é o assunto principal do Na Cara do Gol, que começa agora. Olá, meus amigos, estamos chegando aqui mais uma semana com o nosso podcast. Eu sou o Rafael Bellatini, agradeço a sua presença mais uma vez e agradeço se você já deixar aquele like, se você se inscrever no canal, clicar no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo e também deixar o seu comentário aqui embaixo. Essa interação é muito importante para a gente. Estamos crescendo, graças a vocês. Muito obrigado a todos. E temos nessa edição aqui um assunto... Vai dar uma esquentada aqui essa final da Champions League. Já estava bastante quente aqui o bastidor. Tudo bem, Eduardo Massa? Tudo ótimo. Vamos lá falar de Liga dos Campeões, né? Tentaram transformar essa Liga dos Campeões num cariocão da Europa, mas no fim tivemos uma boa Liga dos Campeões e esperamos por uma boa final também, né? A reta final ali foi interessante. Ali o mata-mata ficou... A primeira parte foi mais ou menos... Tudo bem, Rodrigo De Brum? Bora lá. Você falou aí da Champions League interessante. Tem gente que acha que a final aí não vale nada, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vale muito, mas segundo alguns ali não tem apelo nenhum. Né? A final vale muito, vale um título, vale muito dinheiro também. Ser campeão da Champions League não é qualquer coisa, a gente pode discutir outras coisas, mas eu acho que a grande final mesmo foi a semana passada. Parabéns à equipe feminina do Arsenal, campeã da Champions League. É isso que a gente tem que falar aqui. A final que tá todo mundo interessado, Barcelona e Arsenal, aconteceu e o Arsenal tá vingado, né? Tá vingado, né? Já ganhamos aqui depois de 18 anos e o favoritismo tá todo do outro lado. Espetacular, exato. Grande final. Aliás, não foi uma boa final, tá? Foi uma final ruim, né? Tava até conversando, mandar um abraço aqui pra Mavi, que foi pra Lisboa, viu a final, tudo, e ela falou assim, que joguinho, né? Aí eu falei, Bom, esperamos que a final masculina seja de melhor qualidade, né? E geralmente, não, assim, final ou é espetacular ou não tem meio termo, né? Ou é muito ruim. Tem muita final, os times entram um pouquinho mais preocupados em não perder e aí faz aquele joguinho meio insosso. Inclusive a última final que os dois times participaram, né? A final de 2020 com o PSG foi 1-0 para o Bayern de Munique. E a final da Inter contra o Manchester City também foram duas finais bem fraquinhas. Né? Mas sabe o que eu acho interessante? São esses dois times que estão na final... não foram só os resultados, foram os times que mais me atraíram jogando futebol, né? O PSG para mim é o melhor futebol da Liga dos Campeões, não só em termos de resultados, em termos de um jogo gostoso de ver, bom de ver. E a Inter de Milão tem um estilo que também me agrada muito e fez uns jogos, né? Jogos espetaculares com o Barcelona. Então as pessoas podem olhar os nomes e esperar aqueles super times do passado recente, não são super times que nem foram o Manchester City, o próprio Real Madrid, mas são times que apresentam um futebol agradável de ver, que merecem estar lá, e eu acho que não tem como ser uma final ruim, pelo estilo dos dois times, eu acho que não tem como ser, mas não deve ser uma final ruim. Agora que o Massa falou isso, exato, não vamos agorar aqui, né, não vamos agorar já essa final. Quem tiver ingresso já pode botar pra vender aí, que vai ser horrível. Já. Sabadão, já arruma alguma coisa pra fazer, tá? Pode assistir outra coisa. Vamos fazer um churrasco, vai ser melhor. Isso, né? Porque, bom, acabou de zicar completamente. Não tem como ser ruim. Se for ruim, eu mudo meu nome, né? Não. Né? Mas é até engraçado porque a semifinal entre Inter e Barcelona reunia naquele momento o melhor ataque contra a melhor defesa. E basicamente não existiu defesa de nenhum dos dois lados, né? Foi uma chuva de gol para todo mundo marcando muito bem, criando grandes chances, e a Inter vivendo esse limiar da tragédia. Né? Teve um momento que podia ser campeão italiano, campeão da Champions League, já perdeu o italiano, já perdeu a Copa da Itália também, e agora é a tábua de salvação. É uma temporada incrível. A Inter pode lembrar um pouco aí que o Massa lembra que a zicada que eu dei no Arne Slot, e também o Liverpool, aquele ano que eles poderiam ter vencido também os principais títulos e ficaram só com as Copas, no fim a Internacional pode ficar de mãos vazias numa temporada que foi ótima, né? Mas se não ganhar nada, a percepção das pessoas muda totalmente, né? E é até engraçado, porque já vivemos isso nessa semana com o Antony, né? O Antony podia ser campeão dos dois torneios, da Liga Europa e da Conference.
O United, sem o Antony, perdeu a Liga Europa para o Tottenham. E na quarta-feira, o Antony perdeu com o Betis a final da Conference para o Chelsea. E tava ganhando, né? Tava ganhando o segundo tempo. E essa questão da Inter também é que eles tiveram uma chance no penúltimo jogo e tomaram gol no fim, né? Então, a temporada já começa a soar meio cruel com a Inter. E a Inter tá com aquele espírito quase de Libertadores. Parece um time sul-americano ali na Europa. Eles meio que largaram ali na reta final o italiano, pensando assim, não, eu posso ser campeão da Liga dos Campeões. E deu uma desconcentrada no italiano, porque eles poderiam ter sido campeões, né? Mas é difícil, o elenco até é bom, não é que não tem um elenco curto, mas também não dá assim a cabeça fica. A cabeça, né? É mais a motivação, a cabeça parece que tá na Liga dos Campeões total, e o time que joga na Liga dos Campeões já tem sido bem diferente, o futebol tem sido diferente do que foi nessa reta final de italiano. É até engraçado, né? Porque aí você faz aquele jogaço contra o Barcelona e você tá na frente, você abriu uma boa vantagem, levou um empate, você vai ter um confronto. Aí você vai enfrentar o Cagliari no final de semana, você fica assim, cara, o pessoal tá fechadinho, fala, por que eu vou me matar aqui? Aí faz um gol, teve até jogos que vencia por 2-0 e acabou cedendo um empate no segundo tempo. Às vezes até por pensar no outro torneio e por pensar naquela superioridade. Não, eu tô bem, e eu já fiz 2-0, então aqui tá tranquilo. Também eu sou já achou que tava resolvido, talvez já tenha começado a pensar no próximo jogo durante o próprio jogo, né? É complicada a situação, e aí lembra até o Atlético Mineiro ano passado no futebol brasileiro, né? O Atlético chegou na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores, largou mão do brasileiro que falou, não, a Libertadores chega por um desses dois títulos. Um desses dois a gente vai ganhar. E perdeu os dois, né? A Inter resolveu brincar no italianão, né? O velho, se ganhar a Liga dos Campeões, eu vou brincar no italianão. Já brincou no italianão, agora não pode mais brincar. Já brincou demais. E essa questão mental acho que vai pesar muito, porque o PSG tem aquela aura que tem que ganhar a Liga dos Campeões e nunca ganha, né? Muito investimento, muito dinheiro, a pressão é para ganhar a Liga dos Campeões, porque na França eles sobram. Então, esse peso tem que ver como vai entrar em campo, né? As pessoas falam, não entra em campo. Não entra até o primeiro gol perdido, né? Perde o primeiro gol, já vem na cabeça, puta, não vai ser dessa vez. Ou se começa e leva um gol, né? Tomar um gol no começo, às vezes dá aquele desespero, né? Exato, e pra Inter vai ser a mesma coisa, né? Agora vai. Se as coisas começarem a dar errado, pode vir aquele nervosismo natural, já é natural numa final, então isso acho que vai pesar muito, até pra qualidade do jogo. Muitas vezes o jogo numa final não é tão bom por causa disso, né? Muito nervosismo, medo de arriscar. E muito receio, sim, exato. Agora, o PSG não tem medo de arriscar esse time. O Luiz Henrique não tem medo, pelo contrário. Ele normalmente... O que revolta o Luiz Henrique é quem não arrisca. Ele normalmente peca pelo contrário. Às vezes ele se abre quando não deve. E eu acho que isso vai contar muito. Essa parte, a questão mental, assim, psicológica, de momentos do jogo. Acho que nós vamos ver jogos de momentos. Quem aproveitar os seus momentos, acho que pode se sair melhor. É até interessante essa questão do gol no começo, porque o PSG basicamente decidiu contra o Arsenal marcando no começo, e no segundo jogo ele não levou o gol no começo e acabou, né, complicando a vida do adversário. Então eu acredito que o PSG começa um pouco mais em cima. Mas como você falou que não vai ter a chance de um jogo ruim, o que veio na minha cabeça era justamente esse medo. A Inter chegou na final contra o City e acabou sendo derrotada, e aí já perdeu o campeonato italiano e falou, cara, eu preciso dar uma controlada aqui, eu não posso sair na loucura como se foi contra o Barcelona. Contra o Barcelona, fez 2-0, levou um empate, aí foi pra trocação, né, franca ali, e aí meio que assim, se eu perder aqui, tô perdendo pro Barcelona, que tá todo mundo falando que é o melhor time, né, e ainda tem o campeonato italiano. Essa aqui é a última tábua que está se segurando. O PSG pode também entrar nessa. Ok, passei, cheguei na final. Campeonato francês, né? Mas se eu perder essa final de novo, vamos falar, com dinheiro perde, sem dinheiro, né? Sem aquele grande investimento perde na mesma coisa. Então, o PSG vai bater o cartão, vai falar assim, acesso negado, vai ser isso, vai ser a piada. Por essas análises de vocês aí, o jogo vai ser 0-0, então vai entrar todo mundo cheio de medo. Mas assim... o jogo do Carille, né? Dá a bola pro outro e fala, não, vai exato, você. Não, vem você. Não, eu vou ficar aqui de boa. Eu acho que teoricamente a Inter deve se postar um pouco mais defensivamente no início, mas o PSG não tem isso, né? O PSG desde o já vai tentar martelar, vai ter a posse de bola, muito provavelmente.
Mas eu também espero um bom jogo, não espero que seja um jogo amarrado, não. Eu espero que saia logo um gol, porque isso sempre ajuda de certa forma, né? Eu acho que a diferença do jogo do Barcelona é que o Barcelona não deixa ninguém jogar assim no seguro. Não tem como você controlar o jogo do Barcelona. O Barcelona vai ser aquela trocação o tempo todo. Ele vai chamar para trocação. O PSG vai em alguns momentos chamar para trocação, mas também quer ser vertical, como é a Inter. E tem um meio-campo que consegue dar uma dinâmica bem diferente, o que o Barcelona não tem, né? O Barcelona, pelo estilo do Flick, é o tempo inteiro de pressão. Então não tem esse... Nós vamos ver um jogo mais cadenciado em alguns momentos do que foi contra o Barcelona, o Inter Barcelona. Eu queria perguntar para vocês, porque é o seguinte, a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre os aspectos da partida, inclusive a gente vai passar pelos elencos, a gente quer montar o elenco total, mas eu queria perguntar porque a gente viu uma Champions League diferente, né? Como tá arrematando esse primeiro formato, né? Uma Champions League com uma primeira fase, para mim, modorrenta, né? Desinteressante, com grandes jogos, mas com um aspecto de amistoso, né? Até brinquei que em algum momento parecia uma como chama a Disney, a Copa Disney lá, o torneio... Florida Cup. A Florida Cup, né? Com glamour, tendo ali, porque eram jogos que não tinham tanto interesse, mas chegam dois times na final que acho que ninguém apostava no começo da temporada como candidato. O Real Madrid era o candidato de sempre. Esse é candidato vitalício. Isso, né? A próxima Champions League a gente já pode apostar no Real Madrid como um dos favoritos. O Barcelona começou a temporada depois mostrando que ele era um candidato. O Liverpool, pelo que vinha fazendo. Esses times aparecendo muito, talvez, sei lá, em sexto, sétimo, oitavo. Tivesse um PSG, alguém arriscando um pouco mais, a Inter até menos, porque o futebol italiano caiu bastante. Sim, mas a Inter chegou numa final recente, o PSG chegou numa final recente. No fim, são os de costume. Acho que falta ali, o que fez falta, na verdade, para essa Liga dos Campeões, para muita gente, é o tal do super time. Porque o único super time que pintou ali ao longo da temporada foi o Liverpool, que provou que não é exatamente um super time, mesmo na Premier League, é um time que não foi campeão com 90, 100 pontos, que nem vinha sendo frequente, né? Então o Real Madrid era um time confuso, o Manchester City uma decadência absurda, o Liverpool não manteve o nível, principalmente no segundo semestre, o Barcelona é um time que vem numa crise, né? Então até surpreendeu um pouco o fato de ter conseguido resultados tão bons, assim, né? Mas é um futebol também que joga por tudo, né? Você não sabe o que vai acontecer, muito imprevisível, vai para golear, mas também se expõe muito. O futebol italiano normalmente não tem um super time há muito tempo, não faz parte da... E o PSG já não é o PSG dos craques, né? Então esse acho que surpreendeu um pouco por isso, né? Era um momento de renovação e ninguém esperava que tão cedo fosse, sem o Mbappé, dar esse retorno em campo, né? Então, mas são os que estavam sempre lá. Quem chegou nas fases finais são os que normalmente chegam, né? Não teve nenhuma surpresa. Para mim não teve nenhuma surpresa. Você pode dizer, a final surpreende, mas esses clubes estão lá sempre brigando e só calhou de não ter nenhum super time. Eu acho que é isso também. A final surpreende como dupla, né? Como as duas equipes, mas um dos dois poderia chegar lá tranquilamente, ainda mais pelo que apresentaram. Eu acho que é mais as pessoas sentirem a ausência do Real Madrid, de um Bayern de Munique e de um Barcelona, é o que espanta, o que muita gente julga que não foi aquela Champions, mas em termos de futebol, acho que ninguém nega que o PSG realmente mostrou. Eu acho que no fundo, os dirigentes tentam estragar as competições, eles criam calendários esdrúxulos, tabelas esdrúxulas, e essa experiência para muita gente não funcionou, para mim não funcionou essa fase inicial, mas no fundo o que a gente quer ver são os melhores em campo, e bom futebol, e a gente viu bom futebol, principalmente nessa reta final, né? Então eu acho que isso não mudou muito. A Liga dos Campeões vai ser sempre interessante, assim como vai ser a Copa do Mundo com 50 seleções. A gente vai ver aqueles jogos desinteressantes de início, mas a verdade é que sempre tem jogos desinteressantes, né? Então no fundo a gente quer ver esses momentos de decisão. Resta um pouco de preparação, né? É que assim, a primeira fase, o problema para mim, principal, é que
A gente está acostumado uma primeira fase que tem muito grupo que se decide rapidamente, muito grupo que é muito tranquilo, alguns grupos mais desinteressantes, mas invariavelmente tem uma chave em que, olha, esse jogo aqui, esse time pode ficar fora. Né? O Real Madrid chegou a passar isso em grupo que tinha o Sheriff, né? Perde em casa pro Sheriff e tem aquela situação ali. Então, um ou outro jogo. O que eu senti é que teve mais clássicos nessa temporada, só que o clássico não tinha tanta consequência, porque na semana seguinte ia enfrentar um outro time qualquer e uma vitória bastava, porque classificava de 40 times, todo mundo quase passava. Eu não vou considerar um clássico, né? Mas teve um City e PSG que os dois estavam na rabeira lá, então, em 26º, 25º, e classificavam os 26 primeiros? Ou 24 primeiros, né? 24, já até... já nem lembro mais. Que foi na penúltima rodada, né? Aí na última os dois enfrentavam clubes mais fracos e eles classificaram. O PSG ganhou do City e passou a impressão que acabou pro City. O City tá fora, mas aí na semana que vem pegava o Juventus da Moca. Era o Salzburg, sei lá, pegava, passou na mesma. Né? Mas não ia dar. Isso, e teve muito... aumentou o número de jogos desinteressantes entre grandes e aumentou o número de jogos e aumentou o número de jogos ruins, né? A quantidade de jogo inútil que teve, que não servia para nada, foi impressionante. Teve jogos lá que completamente esquecíveis e 200 jogos ao mesmo tempo. Eu conseguia ver na Liga dos Campeões antes jogos que talvez fossem menos interessantes, com algum gosto. Agora não dá, são 500 jogos. Né? E a última rodada, pior de tudo, porque quando era a última rodada de grupos, você conseguia separar ainda em dias e até em horários, em faixas, mas agora não. Como um jogo importava no outro, todo mundo jogando ao mesmo tempo. E aí 20 jogos ao mesmo tempo, você não sabia para onde olhar. Exato. A situação que foi bem ruim. E vou criticar aqui também a UEFA, a dona UEFA tá anotando aqui tudo que eu falo, né? Precisa dar uma valorização um pouquinho mais para a primeira fase com relação aos times que avançam em melhor situação. Então, os 8 primeiros tiveram a tranquilidade de não jogar o playoff, adicionou 2 jogos a mais. Aí esses 8 decidiam em casa nas oitavas de final, mas a partir dali já não importava mais nada. Aí já não tinha nada, era um mapinha que eles fizeram lá, sortearam e pronto. Aí já virou regulamento de estadual, que é a piada que a gente fez aqui boa parte do ano, virou regulamento de estadual. Toda aquela primeira fase ali que você fez não serviu para absolutamente nada. Não, a gente sempre tentou se inspirar em modelos europeus, agora eles estão se inspirando nos nossos. Né? Exportação do know-how. A gente começa a criar. Tem, a gente pode fazer cavar. Eu gosto também bastante quando vai acessar ali no site, eu fico procurando alguns campeonatos. Eu fico olhando, tentando entender. Eu assistia bastante o Campeonato Brasileiro nos anos 90, 2 grupos, e o cara enfrenta o outro, e aí na outra fase ele enfrenta só dentro do grupo dele. Mas por que não faz uma parte só então? Não, separou em grupo. E era cada ano eles inventavam uma coisa para se tornar mais emocionante, né? Ou para ter mais clubes. Né? Para atrair os clubes de outros estados. Ou seja, somos vanguarda. A dinâmica é a mesma, a ideia é a mesma. E infelizmente a Copa do Mundo vai ser assim. Questão política influenciando, porque tem que garantir os votos, né? Exato, tem que chegar a mais lugares. Porque chegando em mais lugares é mais federação contente e aí mais voto na eleição. Isso aí acontece em todo lugar, né? Aliás, a CBF tem o seu novo presidente também, aí as federações estão tudo contentes também, tá tudo bom, o futebol brasileiro tá voando, tá uma máquina. Aliás, vou recomendar para vocês, segunda-feira aconteceu a apresentação do Ancelotti como técnico, né? Eu tive um bate-papo com o Carlos assim que aconteceu a convocação, tá no YouTube para você conferir, tem lá o vídeo da gente tentando projetar. E aí tem a brincadeira muito boa que a gente vai fazer aqui, um cara a cara, montar o nosso time ideal, mas com essa final, mas fizemos também ao longo da semana para montar a seleção brasileira, né? Vai ser assunto seleção brasileira muito em breve. Deixa eu colocar aqui na nossa tela, eu quero trazer aqui a informação, deixa eu colocar aqui na nossa tela. Quero passar primeiro pela Liga dos Campeões, e a gente faz todo o trajeto, vou mostrar para vocês como é fácil. Mostrar o caminho dos 2 times, né? O PSG passou nas oitavas pelo Liverpool em 2 belíssimos jogos, né? Perdeu em casa, venceu fora. E em casa, o Alisson tinha feito uma grande partida já na França e venceu ali. Parecia que ia ser o PSG de sempre,
né? Que tinha martelado, criado, e o Alisson parando todo mundo, e aí depois chegou e acabou perdendo, jogando em Anfield, e eliminou um dos grandes favoritos. Nas oitavas, a Inter passou pelo Feyenoord com tranquilidade, né? Venceu os seus 2 jogos. Nas quartas de final, o PSG eliminou o Aston Villa. 2 bons jogos de novo, né? Era pra ter sido tranquilo. O primeiro jogo, um domínio completo. E no segundo jogo era protocolar e o Aston Villa quase conseguiu uma virada heróica final, ali, sim. né? O Aston Villa que começou ganhando aquele primeiro jogo também na França, e aí toma a virada, mas o PSG poderia ter feito até mais gols. A minha sensação é que o 3-1 tinha acabado, o terceiro gol saía ali pra reta final, né? Mas o Aston Villa cria e teve chance. No finalzinho do jogo ali, quase saiu o 4-2 que levaria o jogo para a prorrogação. E a Inter venceu o Bayern de Munique. Né? Então, o pesado também aqui, né? O PSG, Bayern de Munique, a gente está falando de favoritos. Todo mundo fala quem? Real Madrid, City, Barcelona, Bayern de Munique, todo mundo ficando no caminho para essa dupla aqui, né? Depois, na semifinal, o PSG eliminou o Arsenal, que aparecia como uma surpresa por ter eliminado o Real Madrid, e jogou muito bem, principalmente a primeira partida. Passeou contra o Real Madrid, né? Não, falando do PSG contra o Arsenal. Ok. O PSG jogou principalmente a primeira partida. Eu acho que o controle ali que teve foi impressionante. Sim. No segundo jogo teve os seus altos e baixos, mas foi um duelo bem franco. E as 2 partidas espetaculares entre Barcelona e Inter, que se você falasse pra mim, vai ser Barcelona e Inter de novo semana que vem, eu falo, assisto. Bora. Assisto mais 1, mais 2, mais 3. 10 vezes, né? Dá. Barcelona jogos, e Inter toda semana, por favor. Não, né? Tudo bem. Eu falei, Tour Mundial, né? Tava 3-3 de novo. Eu falei, pô, empatou, não tem prorrogação e pênalti, não. Faz um terceiro jogo no Maracanã, leva um 4º jogo nos Estados Unidos, faz uma turnê mundial pra... Não, isso foi engraçado, porque a gente tava num bar assistindo esse jogo e tava chegando perto do fim e falou, podia sair um gol aí, nós queremos ver mais, né? E saiu o gol. Exato. E o PSG também passou pelos playoffs, né? Enfrentou o Brest. Difícil. Essa foi difícil. Foi difícil aqui contra o Brest, né? Foi 10-0 no combinado. Aí você tem um PSG Brest e um Manchester City Real Madrid, é uma coisa meio louca. Né? Então, né? Porque esse também é outra crítica que eu tenho em relação ao regulamento. Já tinha um chaveamento prévio, né? Quem ficasse em primeiro, quem ficasse em segundo, em terceiro, já sabia quem que ia enfrentar ali, só com a dúvida de quem sairia desse playoff. Então, e o playoff também já tinha a tal posição encara a tal posição, e aí eu acho besteira. Poderia ter um melhor ranqueado, né? Um sorteio no ranking, porque aí você tinha o PSV passou pela Juventus, mas você tinha o Clube Bruges e Atalanta, né? Você tinha o Mônaco e o Benfica. São jogos que teriam um menor peso. Uma curiosidade aqui que a gente vê os artilheiros, aí tá o Guirassy, que não tá fora já há tempo, Rafinha também caiu na semi, Lewandowski, Kane, todo mundo já foi embora. Você precisa ir lá no 5º lugar, né? Se o Lautaro fizer Quem são os campeões de assistências aí? Não, isso já tá meio que definido. Não, acho que o Lautaro pode fazer 5 gols aí na final. Acho que Aí, assistências aqui, o Rafinha Ou seja, primeiro. Individualmente, não aparece nenhum nome da final, fora o Lautaro Martínez, em 5º lugar ali, né? E o Rafinha é impressionante também, 21 participações em gols na Champions League, o segundo em gols, empatado, né? Aliás, em primeiro na liderança da artilharia e o primeiro em assistências. Grande temporada do Rafinha. E agora, se eu não apanhar mais aqui, vamos lá, aqui. Quer que eu mostre o caminho? Mas é muito fácil, tá? É só entrar lá. Isso, entrar na final, vai ter lá para você montar o time. Entrou no PSG, entrou na Inter, já tem lá para você montar a sua seleção usando esses 2 elencos. A primeira questão que a gente tem que tratar, a formação tática. A gente estava tendo esse debate aqui antes. A minha ideia é que o melhor é você não usar nenhuma formação nem do que o PSG usa, nem do que a Inter de Milão usa. A minha ideia é qual formação nós usaríamos tendo à disposição todos esses jogadores. Esse elenco inchado, né? Horrível, que nenhum treinador gosta de trabalhar, mas um elenco inchado desse jeito, como a gente preferia montar o time, se um 4-3-3, se como tá aqui, um 4-2-3-1. 4-2-3-1 é um sistema que eu gosto. Não me incomoda, eu gosto. Pode ser, eu acho que um 4-3-3 ou um 4-2-3-1 tá ótimo ali.
Vamos começar assim, se for o caso, Ok. depois a gente muda aqui, tá? Inclusive não tem aqui o treinador, mas depois eu vou perguntar para vocês a opção. Vão ter Mas no duelos final. bem difíceis, hein? Vão ter duelos bem difíceis aí. Por exemplo, eu já começo no gol, É. tá? Porque a Champions que o Sommer fez foi espetacular. Eu até queria falar, porque eu acho que o mais óbvio que muita gente diria era Donnarumma, porque é um goleiro da seleção da Itália, foi campeão da Euro aquela vez, e só que eu acho que o Donnarumma, ele faz defesas incríveis, mas também tem momentos que ele tem umas falhas meio bizarras. O Sommer, além das boas defesas, talvez não tão espetaculares, mas ele é um goleiro, eu vejo como um goleiro mais seguro. Eu iria de Jan Sommer. Tomou mais gols do Barcelona, mas o que ele parou o que ele do salvou, Yamal, ele foi eleito o melhor do meu jogo Deus naquele do jogo, céu. naquela No partida, jogo aliás, que você toma 3 gols, você é eleito o melhor. Eu sou fã dos dois, mas eu acho o Sommer um goleiro que há muito tempo não tem... Ele não tem o valor que ele merece. Né? Não tem. As pessoas não valorizam tanto quanto ele merece. Quando a Inter de Milão fez uma troca do Onana pelo Sommer, eu disse, eles trocaram para melhor, enquanto o Manchester United trocou para pior. Mas né? aí o United, se E o United eu tivesse gosto- pego o Sommer, tinha acabado O com a Onana carreira é do bom Sommer. goleiro, o Manchester United vai acabar com a carreira do coitado, né? Mas o Sommer é um goleiro de ponta. Acho que a única coisa que o Sommer não tem é tanto a questão de jogar com o pé. Mas é um goleiro muito seguro, já está muito experiente e fez uma Liga dos Campeões fantástica. O Donnarumma também, né? Então é muito difícil isso, mas eu ficaria com o Sommer também. Já tem 2 votos pro Sommer, meu voto seria pro Sommer também, mas eu vou dar aqui o voto é pau a pau, simbólico pro Donnarumma, porque é um goleiro que eu reclamei bastante. É um cara que ao longo dos anos eu achava que tinha um hype excessivo em cima dele. Calma, né? Dá uma segurada. Comparação no começo ali já com o Buffon, falando, ele tem que comer muito arroz e feijão para chegar perto do Buffon, né? Ele não tava nem com um palhuca. O problema do Donnarumma é que às vezes eu acho que ele come muito arroz e feijão mesmo, porque às vezes ele parece que tá pesando pesado 100 ali. toneladas ali, né? Então, mas essa temporada eu vi o Donnarumma e falei assim, não, ele tá mais próximo daquilo que pintavam, né? Mas ainda assim eu vou ficar com o Sommer É um goleiraço, é um goleiraço, Não. é um goleiraço. Belo goleiro, não chega assim a ser um Hugo Souza, mas... Vamos lá então, colocar o Sommer aqui. É difícil demais isso aí. Vamos pra lateral direita. Começar pela lateral direita aqui. É difícil Mas demais. lembrando isso aí. outra coisa que eu falei com o Massa antes da gente entrar, que é uma análise dessa temporada de Isso, hoje, né? Não, a gente isso. não vai levar Sim, em sim. consideração Não, a esse carreira. momento, é esse momento, então. é o momento mesmo. Eu fiz esse preâmbulo para dizer que o meu voto nessa temporada é o Dumfries. É um jogador que apoia muito, que chega muito, até pisa na área e acho que ele fez mais de 10 gols essa temporada, acho que ele tem 11 gols nessa temporada. Então foi uma peça ali fundamental, não que o Hakimi não seja. Se eu fosse escolher um jogador que eu queria na minha equipe, eu preferia ter o Hakimi, mas eu acho que nessa temporada eu vou de Dumfries. Mas é uma disputa muito parelha, talvez a mais parelha de Eu todas. acho o seguinte, eu adoro o futebol do Hakimi, acho ele um dos melhores laterais direitos do mundo. É um lateral muito ofensivo. Já jogou na Inter, inclusive, uma temporada. Muito ofensivo. Mas o que o Dumfries fez contra o Barcelona, né? Ele decidiu. Exato. Um lateral direito que decidiu o jogo. Então eu acho que eu tenho que dar esse voto por ele pelo que ele fez na Liga dos Campeões. Porque ele teve uma temporada aí também com certos problemas, mas o que ele fez na Liga dos Campeões, nessa reta final aí, é fantástico, né? Então, Dumfries. Eu vou elogiar o Hakimi, na mesma linha do Massa, mas eu não pensaria muito na hora de escolher o Dumfries. Eu gostei muito da temporada. Você falou, Ele tá no foram nível 11 muito gols. alto, ele tá no nível muito alto. Foi no nível absurdo. O Hakimi, ele fez grandes jogos, mas em alguns momentos você ficava um pouquinho na dúvida do que vinha. E, no geral, eu ainda acho que pesa um pouco, né? A vida do PSG, de certa forma, ela é facilitada porque ela tem que pensar no jogo da Champions League. O campeonato francês é meio que no automático, você pode empurrar ali no geral. O Dumfries não, ele foi muito estável nas duas competições e sendo exigido o tempo inteiro. Então eu também fico aqui com o Dumfries. Mas o Dumfries tem melhor reserva, né? Então aqui não... Sim. Aí a gente vai lá para defesa aqui passando. Marquinhos é o voto do Massa, eu já sei. Tem que fazer a provocação sempre, né? Difícil aqui, hein? Porque a gente tava falando de uma defesa da Inter que foi a menos vazada até esses confrontos com o Barcelona, que era o melhor ataque da competição. Aqui é uma disputa bem interessante também.
Olha, vou para escolher 2. Isso já me Vai um facilitou. por um, não, vai um por um. Um por um. O primeiro, para mim, o melhor deles direito. nessa temporada é o Pacho. O Pacho é um baita de um zagueiro que tem me impressionado muito. Eu já tinha visto o jogo dele antes de ir pro PSG, mas é aquele jogo que você vê sem tanto interesse e tal. E tinha já me surpreendido, achado muito bom. Mas o que ele tem feito, para mim, ele é o melhor zagueiro desses 2 aí. É o Pacho. Pelo menos nessa temporada. Não sei se continuará a ser. Não sei se vai ser, Desses todos, sim, para mim... Isso é um milagre, hein? Eu e o Massa estamos concordando em tudo, mas sim, o Pacho é o melhor deles. É o melhor, sim, é o melhor. Não, o Pacho... Eu até comentava com o Massa esse ano que em muitos momentos o Pacho tinha que se desdobrar para segurar o Marquinhos ali essa temporada. Vocês sabem que eu não sou exatamente fã do Marquinhos, Exato, né? Então, talvez sejamos 2. Mas em alguns momentos, aí eu vou defender aqui o Marquinhos só, porque em alguns momentos, nos jogos acho que foi contra o Liverpool, que o Pacho dava uma desesperada, parecia que ele dava uma afobada, não sei se entendia o tamanho, e o Marquinhos meio que... com a bola nos pés, tipo, ele teve alguns momentos. A experiência do Marquinhos colaborou, então acho que essa junção da dupla ele foi se muito boa. O segundo jogo com o Arsenal jogou também muito em cima do Pacho, e ele teve ali uns maus momentos, sim, principalmente com a bola nos pés, ali sob pressão para sair jogando. O Marquinhos assustou um pouquinho. Mais qualidade com a bola nos pés, né? Mas como zagueiro mesmo, o Pacho... Sim, é aquele tem um futuro forte, rápido, passa aquela segurança. Enfim, Qual vai ser a muito dupla bom. aqui que a gente vai colocar? Pra mim, Bastoni, da Inter. Eu acho que é um cara que também acho fantástico também. A defesa da Inter é complicada, porque o De Vries, já mais experiente, é um zagueiro que eu gosto muito. O Bissek também é um colosso ali, muito forte. E o Acerbi fez o gol da vida dele. O Acerbi que fez 37 anos. Exato. Então, eu teria uma dificuldade para botar o segundo, porque podia ser o Marquinhos também, mas eu vou botar o Bastoni. São 2 canhotos, né? É a vida. É a vida, né? Não vou me importar com isso também, né? Tanto faz aqui para jogar ali. Aliás, eu acho isso... Eu até falei outro dia, acho que parece que o cara não pode jogar na defesa se não for canhoto, aí põe uns bagre canhoto para jogar, Nossa, né? nem. Não, mas a gente vamos montar, então. Fechou o Bastoni? Fechou, pra mim sim. Fechou o Bastoni aqui, então. A gente tá concordando demais. Precisa ter uma polemiquinha pior aqui. Que o lateral esquerdo também vai concordar, que é meio que impossível. Tá Não, eu faço questão de discordar, então, só pra gente... Vamos lá, eu vou pegar o mais absurdo, assim. Novamente... Eu quero improvisar o Damian. 2 dos melhores laterais do mundo, mas pra mim o Nuno Mendes é o melhor lateral esquerdo do mundo hoje. Ponto. Ele sabe atacar, sabe defender, é um zagueiro, é um lateral que aparece na área, mas que, por exemplo, quando precisou, ficou o tempo inteiro ali na defesa para segurar. Enfim, eu acho o Nuno Mendes fantástico. Fazer o quê? Vou ter que acompanhar o Massa de novo. Tá difícil assim. E ele é muito novo e ele já, se não for o melhor lateral do mundo, tá no mínimo no top 3. Acho que sim. E o Portugal também tá ali entre os melhores também do mundo, né? Defende e ataca com qualidade, mas o Nuno Mendes tem mais qualidade no geral. Né? Eu vou votar no lateral da seleção brasileira, eu voto no Carlos Augusto, mas aí eu perdi, então o Nuno Mendes. Só porque eu quero discordar, gente. Tá muito concordando aqui. Eu vou votar aqui, pô. E aí Agora fica difícil também, né? A gente tá com 2 jogadores aqui, mas é o que eu falei, pouco importa. Depois da formação a gente mexe direitinho, se quer colocar um... Eu só acho que dessa lista de meio-campistas que é fenomenal, só tem um nome pra mim que eu acho que é inquestionável. Esse eu acho que ninguém ousaria não inserir, que é o Vitinha, que pra mim eu começaria por ele, porque pra mim é um fenômeno. Sim, vamos começar por aquele que todo mundo tá de acordo, eu acho. O Vitinha entra nesse meio campo. O Vitinha eu colocaria também, sem pensar muito. Sabe quem, desse meio campo, quem destoa pra mim é o Fabian Ruiz, que até foi bem. Tem jogado bem. Tá muito abaixo do resto. Ponto. Eu acho que esse não entra de jeito nenhum. E aí eu fico na dúvida. Çalhanoğlu pra mim é fantástico. Barella também. Ele tem um passe vertical. Ele é ótimo. Eu gosto, eu sou suspeito com o Çalhanoğlu, que eu acho ele se entrega pro time, às vezes ele faz função que você não tá esperando que ele faça, aquele cara que é muito do grupo. Que ele não faria antigamente, isso. Né? Porque ele era um meio armador no Leverkusen, foi recuado. Pelo Inzaghi.
que nós vamos aqui? Tá difícil isso aqui. Tá difícil. Eu botaria o Çalhanoğlu e agora o terceiro homem, eu não sei, sinceramente. Depois a gente pensa? Vai de Çalhanoğlu? Vou. Eu acho que sim. Vamos pensar aqui agora, vindo aqui mais frontal, a gente vai colocar 3 aqui, não sei se a gente quer botar mais de atacante ou se a gente vai pro 4-3-3. Eu iria ali eu iria na ponta direita ali, o Dembélé. Ponta direita, Dembélé, né? Dembélé. Tem que mudar pro ataque, a gente tá com só meio campistas, né? Só com meia? Exato, tem que ir na posição ali e selecionar os atacantes. Tô aprendendo aí, mas Isso. Vamos visualizar primeiro. Dembélé. Dembélé também é um dos favoritos. É a temporada da vida dele para ser o melhor do mundo. É, o melhor do mundo. Tem que estar nesse time, é o outro que é unanimidade. Agora aí nesse meio, essa aí eu já não sei, viu? Eu já não sei. Mkhitaryan, Barella. O Barella seria um meio campo mais conservador, né? Apesar dele avançar muito pela direita, né? Exato. Eu iria do Barella, viu? E é engraçado que eu acho o meio campo do PSG como dinâmica é um ponto forte. Funciona melhor, Mas um grupo no geral, acho que um conjunto do PSG é uma coisa e outra coisa é o individual dinâmica, até. né? Eu acho que eu iria no João Neves e avançaria o Çalhanoğlu no campo. Também, que é uma função que ele já fez. Eu acho que era o que eu faria. Mas eu acho que o João Neves, você acha que tá no nível desses aí? Acho que sim. Eu não sei. Eu tenho minhas críticas com o João Neves, eu acho que ele flutua demais. Tem jogo que você acha que ele tá genial e vai funcionar. E tem jogo que ele outro desaparece. Também que tem aí 19 anos, 18. A gente poderia botar qualquer um ali no centro, porque a gente sabe que esses 3 vão resolver a parada. Né? Eles vão se... O Vitinha corre o campo inteiro, o Çalhanoğlu pode fazer qualquer função em campo também. Também pode criar, é um cara que cria. E o João Neves também, só que o João Neves pra mim é o mais perdidão. Eu acho que eu botaria o Barella, hein? Então vocês iriam... Ou até o Mkhitaryan. Eu iria de João Neves. Eu não iria de João Neves, seria a minha terceira opção. Então vamos de João Neves, vocês porque estão com 2. Porque aí o Massa perde. É isso aí. Pô, agora esse time tá ficando bom. O Massa perdeu, estão indo pro caminho certo. E aqui a gente vai colocar aqui um atacante, então, pelo lado esquerdo, é isso? E aí é difícil, hein? Aí é difícil, pode ser um... Pra mim não é difícil, não. Pra mim não é difícil. Você também é fã. Eu sei que você tá ali olhando pra ele. Pra mim não é difícil, não. Pra mim também. O Doê é bom. Não, aí eu vou cair na piada. Vocês querem chegar... Não. Vocês querem tudo que vara, né? Vocês querem tudo que vara. Então, atrás doeu que vara. Não, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia pra mim não tem muito. O que ele fez, o que ele jogou nessa Champions League, o que ele jogou nessa reta final... do Campeonato Francês também, mas é que eu avalio menos, né? Mas o que ele jogou, o que ele fez contra o Arsenal, ele podia ter decidido o primeiro jogo já, a aceleração dele, pra mim, eu sou fanzaço. Sabe o que me surpreende aí? Só de ver esse quinteto de meias e atacantes, porque eles se movimentam muito também, né? Tanto o Dembélé quanto o Kvara são aqueles jogadores que jogam na ponta, mas que também podem fazer ali função de criação. Que são todos esses jogadores muito dinâmicos, né? O Kvara pode ser um meia ali central, ele pode jogar pelas duas pontas. Ele pode colocar no João Neves, o João Neves pode ficar no Çalhanoğlu. Ele e o Dembélé parece que joga com as duas pernas, principalmente o Dembélé, mas o Kvara também é muito bom. A gente comentou até hoje que são muitos jogadores intercambiáveis. Eles fazem várias funções e eles fazem todos bem, né? Tudo. Pensei aqui, é um futebol total. Vamos. Eu tô criando esse conceito aqui. E eu normalmente gosto de ter um cabeça de área ali, né? Um Rodri, né? Um cara que segura, um Busquets, quando a gente vê um time assim. Mas quando você põe 3, né? Que fazem uma função, o próprio João Neves cobre muito ali, ele flutua muito também. Não tem problema em voltar para marcar e marca bem, Quantas vezes a gente viu o João Neves roubando a bola naquele último lance, voltando assim, né? Então, eu acho que isso é impressionante nesses dois times e pô, é um timaço, né? Você olha, isso aí é um timaço, né? Interessante aqui que nós estamos com 3 portugueses nesse time, você até comentou essa situação. Numa final da Champions League e poderia pensar em outros jogadores, né, da qualidade.
Por isso que eu acho que a seleção de Portugal podia fazer mais do que faz. Daqui a pouco a gente vai com falar certeza, de seleção, né? Mas tem uma geração bem mais Próxima semana é interessante. capaz da gente falar de seleções, né? É. E olha lá, acho que aqui ninguém tem dúvida também, Arnautovic, né? Eu tava na dúvida aqui do Ou pode ser o Barcola. Gonçalo Ramos pra ter mais um português ali no Gonçalo- quarteto. Alguém pra Aproveitar o perder os entrosamento da gols, seleção, alguém pra perder os gols com o qualidade. mau é entrosamento da seleção portuguesa. Acabei de falar aqui dos portugueses bons, a gente vai colocar o O ruim, Gonçalo. né? Por isso que eu deixei aqui em cima pra gente nem olhar. Né? A gente vai de Já tá lá Taremi. bem posicionado, não. Já tá o primeiro lugar. É o que tá lá em cima, né? Não tem muito o que pensar. O Lautaro é o jogador também que gosta de perder uns gols que você Ele até perde olha e muito fala, "Pô, gol. impressionante." O pessoal fala, ele faz muito gol, faz, mas a quantidade que ele perde Não, eu vou também, clicar, né? calma, boa. pode ficar tranquilo. Eu achei que tinha dado erro, Não, achei que era bug, ok. Eu tô só deixando no suspense ainda, porque eu tô preocupado se eu vou colocar mesmo o Lautaro. Não. Eu acho. E outra coisa, ele e o Marcos Thuram, mas principalmente, eles saem muito da área também, né? Sim. Então, o Lautaro, com esses dois pontas ali, ia fazer a festa, né? Porque ele sai muito da área, gosta de vir de frente pro gol, e o Dembélé e o Kvara conseguiriam entrar ali numa boa, acho. Ó, olhando pro campo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 da Inter, 6 do PSG. Bem equilibrado. Bem equilibrada. E eu acho que é mais ou menos o que eu vejo, assim, até de favoritismo, se a gente falar de favoritismo aqui. Calma aí que a gente vai ter palpite. Calma, mas não acelera. Ok. Vamos discutir o treinador. Exato, falta o Vamos treinador. discutir. Temos que ou dar um empate ou uma vantagem maior para a equipe do PSG. Inzaghi com proposta do futebol árabe agora, que pode fazer o mais bem pago treinador. É um treinador que já foi campeão da Liga dos Campeões com o Barcelona, né? O Luiz Henrique. Luiz Henrique. O Inzaghi bateu na trave. O Luiz Henrique é aquele cara que não dura muito tempo em nenhum clube, porque ele parece ser meio doido também das ideias. O clima dele, no Brasil a gente diria que ele é aquele técnico de tiro curto. Exato. Ele é técnico para você colocar, ele vai funcionar, daqui a pouco ele começa a brigar. O Leão, na boa fase do Leão como treinador. Ah, pelo amor Socorro. de Deus. Não, o Leão, por isso que eu tô falando. Não, calma fala aí. Não, é que Fala o Luiz aí. Henrique Tô parece comparando ser assim, o um estilo. pouco intransigente nas coisas que ele o entende, pensamento que ele defende, dele o pensamento, é isso sim. aí. Calma, eu tô comparando o o Leão. Inzaghi já parece ser mais apaziguador, Adaptável, mais né? adaptável. Pro Eu meu acho- gosto, né? Eu gosto mais de ver o PSG jogar e, em geral, gosto muito de ver as seleções. O Luiz Henrique na seleção da Espanha também adorava jogar. Foi um flop, a seleção caiu logo nas oitavas, acho, né? Fez uma primeira fase incrível e caiu nas oitavas. Agora não lembro pra quem foi. Foi pra alguma seleção mediana, acho. Talvez uma Suíça da vida, não lembro agora exatamente Foi contra quem qual foi. ano? Foi dois. Foi a. Foi a última Copa. Eu não lembro também, foi? não. Eu vou achar. Tem um um site Tem um bom. site legal. Você pode um tal de procurar lá. Ogol. Mas continua. Mas assim, ele me agrada mais, apesar dele ser um treinador que acaba rodando muito, já passou por vários clubes. Mas entre ele e o Inzaghi... Marrocos, ok. Verdade. Nos pênaltis. Ok, Marrocos chegou nas semifinais, né? Mas enfim. Para mim, o meu voto é Luiz Henrique. Entre ele e o Inzaghi é Luiz Henrique. Então, aqui tem um problema. Eu conheço as falhas do Luiz Henrique mais do que as do Inzaghi, porque também acompanha mais tempo, teve ali mais tempo em destaque, e ele repete essas falhas. Ele, inclusive, com o PSG fez coisas muito boas, mas teve um dos jogos, eu não sei se foi contra o Arsenal, que o Hakimi começou a jogar ali quase como um ponta-direita. Sim, no jogo foi no primeiro jogo ainda, né? Que aí ele corrige depois. O Arsenal chega a marcar e aí é anulado por impedimento. Exato, e eu lembro que mandei uma mensagem pro Rafael que dizia assim, olha, agora é a hora, tá ali uma avenida no direita, e é uma avenida que todo mundo sabia que ia abrir, e a única coisa que o Arteta não tinha muito como explorar, porque ele não tinha muito quem colocar ali, isso, né? Então, mas estava lá, e isso acontece com frequência, né? Defensivamente, o Luiz Henrique às vezes tem uns problemas grandes, os times do Luiz Henrique. O Inzaghi, eu acho que tem um trabalho maior para fazer a Inter jogar, né? Porque o PSG é uma potência financeira absurda, e tem conseguido bons resultados, bom futebol, equilíbrio, uma dinâmica diferente, mas também vertical. Eu vou de Inzaghi. E eu vou ter que desempatar? Boa. Eu vou dizer para você que eu votaria nesse momento.
tentando conjecturar aqui o pensamento para definir o voto. O que eu acho legal do Luiz Henrique é ele conseguir mostrar o trabalho no momento em que o PSG abre mão. Você falou assim, o poder financeiro que o time tem, vai lá, mas você não tem mais o Neymar, você não tem mais o Mbappé, é um time mais autoral, é um time mais Luiz Henrique do que qualquer coisa. Sim. Todo mundo ali do PSG comprou a ideia dele e está jogando nessa ideia. É curioso que até a torcida passa um sentimento muito diferente, né? Parecia um clube meio sem alma, o PSG. Sim. E nos jogos fora a torcida tá maluca do Tá PSG. lá, é uma torcida que... Eu vou lembrar até que aquela Champions, que ele chegou na final, mas a pandemia era no Final Four que aconteceu no Porto, mas... Lisboa, aliás, no Porto, final do ano seguinte. Mas aconteceu ali... Teve um jogo, o primeiro jogo que teve questão da pandemia, que tiveram que jogar o estádio fechado, a torcida, respeitando todo o protocolo de saúde, foi para a porta do estádio e o estádio fechado se ouvia a torcida que estava lá fora. Eles jogaram ali, garantiram a classificação, dava para ouvir a torcida lá fora. Acho que nas oitavas de final, que foi a última fase disputada antes de paralisar o campeonato. É uma torcida que gosta do time, que ficou mal acostumada, né? E c'est Paris, né? E aí é aquela coisa, mas é uma torcida mais apaixonada, assim como os italianos são. A torcida Exato. é maluca, né? A torcida é genial. Eu vou votar no Luiz Henrique, porque por mais que eu goste do Inzaghi, eu acho que algumas vaciladas, principalmente no campeonato italiano, talvez tenha acompanhado mais, talvez tenha sido mais difícil, né? O teste tenha sido, pesam um pouco mais. O PSG não consegue vacilar na França. Não dá pra vacilar. Assim, vacilou. Até com o Messi. Consegue ter um Neymar, Messi, Mbappé e não ganhar um campeonato, né? Então, dá pra vacilar. O que o Luiz Henrique fez pra mim é interessante porque ele consegue colocar um time mais autoral. O jeito como ele enfrentou a equipe do Arsenal mesmo, não dando... Percebendo que o começo do Arsenal era ruim, então eu vou pressionar e quase matou ali o confronto no primeiro jogo, nos primeiros 15 minutos, né? Não deixando o time respirar. Até essa história de começar o jogo chutando a bola para fora, já para marcar uma pressão alta e recuperar a bola e ter essa oportunidade. Gosto muito do Inzaghi, mas eu acho que o Luiz Henrique merece mais essa posição para ficar 7-5. Ok, tá justo. Podia ter um empate. Mas seria justo. Agora sim a gente vai pro palpite, tá, massa? Não precisa acelerar. Agora a gente pode... Eu vou salvar isso aqui, vou passar pro Val. Mas o Claudio fica bravo. Ele não quer compartilhar o que a gente faz campinha, porque a gente não fez com ele. Aí ele não quer compartilhar, mas eu vou falar, põe no Instagram, porque é a nossa propaganda hoje aqui, a nossa... E é claro, entrem lá também, né, no gol.com.br, vá na final da Champions League, tem lá para montar o campinho. Você define a sua formação ideal, né? Porque o legal também é discutir. Esse time nunca vai jogar, talvez não funcionasse junto por questão de temperamento, de personalidade, talvez não dá encaixe, por mais que sejam craques, às vezes não funciona, né? Mas você fala quem que você gosta mais, PSG em vantagem. Seu palpite, vou começar com o Rodrigo. Eu acho que eu já mudei esse palpite aí umas 3, 4 vezes. Só depois dessa pergunta aí. Ok. Quer que eu passo pro Massa antes, para você pensar, mudar mais 8 vezes? Eu acho que esse ano tá com cara de PSG, mas no fim das contas não vai dar PSG de novo. Acho que vai dar Internacional. Tá cara de PSG, mas vai dar Inter. Você acha que o PSG vai lá, bate o cartão e dá pá, acesso negado? Acesso negado de novo. É isso aí. Eu acho que sim, de novo. Se você é desse time aí. Não sou. Bem, como eu não gosto de ficar em cima do muro, eu acho que vai ser Empate? assim, 52 a 48% de probabilidade, mas eu vou de PSG. Eu acho que o PSG tem mais time, tem mais recursos para vencer. Tem um meio-campo espetacular, uma defesa boa, laterais espetaculares, e mostrou o melhor futebol dessa Liga dos Campeões. Então eu acho que vai dar PSG, mas, né, a Inter o jogo que fez contra o Barcelona, né, não é para poucos. E eu vou ficar contra o Massa. Eu vou de Inter. Né? Todos contra o Massa. Estamos fechados todos os aqui. dois. Vou dizer assim, não acho que vai ser um jogo ruim, longe disso. Até porque o ruim e bom
é relativo também. relativo, o jogo de defesa... E também o Massa já garantiu que o jogo não vai ser ruim. E já garantiu que o jogo vai ser ruim, o Massa, então tá aí certo. E a Inter não vai ter vergonha nenhuma, da torcida não vai se importar, ninguém se importa de meter aquele cautenatio ali, de travar tudo, se for o caso, não é a dela. Mas ela sabe se defender muito bem, não acho que vai cometer os erros que a equipe do Arsenal cometeu, principalmente no primeiro jogo, né? E vai conseguir criar chances. Eu acho que o Lautaro, tendo 38 chances, ele vai conseguir deixar uma. Que esse é o problema do Lautaro. Faz gol pra caramba, mas perde demais. Ele se movimenta muito, briga, joga muita bola, mas ele perde muito gol. Perde muito gol. Eu vou ficar com uma vitória amarrada aqui e... Mas o PSG também é assim, né? Vamos lá, o Dembélé também não é exatamente um primor na frente do gol, é porque ele cria muito, né? Sim, ele cria muito. E é um time, mas assim, que em vários jogos, eu falava até na hora que, disputando com o Arsenal, achava que poderia dar até uma vitória do Arsenal no segundo jogo, porque sofreu mais do que deveria contra o Aston Villa. Tem alguns momentos que essa flutuação, elogiei o Luiz Henrique, você citou o Luiz Henrique pelas suas falhas, e às vezes ele tem aquela convicção. Talvez seja um mal de treinador espanhol. O Guardiola perdeu o Champions League pela convicção por tentar ganhar do seu jeito, de tentar fazer uma coisa... Só vale ganhar se for do jeito dele, senão não vale. E eu tenho que criar aquela característica, eu tenho que deixar a minha marca na final, e se atrapalhava nessa. E eu acho que a Inter pode se aproveitar disso aqui. Em todas as semifinais não, em todos os jogos do mata-mata, o PSG passou por um momento que você falava, vai cair. Contra o Aston Villa, contra o Arsenal, contra a equipe do Liverpool antes. Todos os jogos eu achava que tinha ali a flutuação e eu acho que em jogo único a Inter pode se aproveitar. Vou dar até um palpite de placar aqui. 2-1 Inter. 2-1 Inter. Quero o placar também. Vai ficar mais fácil. Acho que vai ficar 1-1 no tempo normal e aí vamos ver. Mas vamos ver não. E no fim 2-1, pronto. 2-1 mas com prorrogação. Na prorrogação, sim. 3-1 PSG. Boa. Ó, né? No saldo de gols ainda deu... Ficou tudo igual. Ficou tudo empatado. Então, vou pedir para vocês deixarem aí os seus palpites. Aqui embaixo a gente fecha a seleção e vamos destacar essa seleção também nas nossas redes sociais, né? Lembra que a gente está gravando esse podcast, está fazendo esse podcast na quinta-feira. Ainda tem entrevista, tem umas coisas. Eu só tô achando que tá um pouco... Aí eu vou trazer aqui a polêmica, né? Em outros anos, eu senti que tinha mais barulho já nessa época, nessa parte da temporada, mais barulho para a final, sabe? Conversa pra cá, conversa pra lá, e eu tô sentindo um pouquinho mais pra baixo. É estranho, né? Tá estranho, tá todo mundo falando de mercado já, de fim de temporada, parece que não tem final. Parece que não tem final de Champions, né? Não é uma questão só de mundial de clubes, isso aconteceu também com a Liga Europa e com a Liga Conferência, né? Foram até times grandes, né? Finais grandes, e falou-se muito pouco, né? Então eu senti isso guardado as devidas proporções em todas. Eu acho que talvez tenha esvaziado um pouco. O mundial de clubes pode ser o responsável? Pode ser. Pode ser isso, tem muita gente já falando no Mundial de Clubes e com clube grande, né? Com Real Madrid, eu acho que pode ter isso. Para muita gente, está todo mundo esperando esse fim de temporada para já entrar no Mundial de Clubes, o que pode ser uma boa, pode significar que esse Mundial de Clubes veio realmente para ser algo interessante para todo mundo, né? Só vai ter um problema também, porque assim, você imagina só, o PSG ou a Inter, né, ganhando essa Champions em 2020, nas vésperas do Mundial. Eles não vão disputar esse Mundial. Esse Mundial é estranho, Eles né? disputam daqui 4 anos. 2029. Pro futebol brasileiro, por exemplo, não existe isso. Daqui 4 anos o time já foi rebaixado. Vai disputar o Mundial na terceira divisão. O Botafogo, o nono colocado no Campeonato Carioca, vai disputar o Mundial de Clubes. O Fluminense foi campeão há 2 anos, agora é um time que... Tá disputando a Sul-Americana e sofrendo na Sul-Americana. Ano passado estava lutando contra o rebaixamento. Ou seja, na América do Sul muda muito rápido, né? Os times são completamente diferentes. Você tem 2 clubes mais estáveis hoje, que é o Flamengo e o Palmeiras. Esses 2 não mudam tanto. Mas o restante... Porque tem aquele poder financeiro por trás, mas mesmo assim, né? Quantos técnicos passaram pelo Flamengo? Nossa.
Aliás, já estão querendo mandar embora mais e já estão falando no Tite 2.0. Quem? O Tite 2.0? Tite 2.0. Então, eu acho que mas eu acho que o Mundial de Clubes pode ter um pouco a ver com esse esvaziamento dessas finais europeias agora. Acho que é um combo, tanto isso... Divide a atenção, né? Divide a atenção. Também não tem o super crasse que todos querem ver lá, não tem nem o Vini Júnior, não tem o Haaland. Então, por isso que eu acho falo que tem do um barulho, pouco esse fator né? individualmente dos jogadores. E falando assim da bolha brasileira, né? O que a gente acompanha, são times que são... Vamos lá, o futebol italiano perdeu muito espaço. Eu cresci quando o futebol italiano era o melhor que tinha, mas mesmo assim as torcidas se dividiam muito entre Milan e Juventus. Né? Tem muito torcedor da Roma, eu conheço muito torcedor da Inter, eu conheço muito poucos. Né? E o Milan certamente é mais forte no Brasil, apesar de ter... Sim. Tá numa fase já sumido depois pior há muito ali. tempo, mas e o PSG é um time que vira e mexe, o pessoal gosta dele, né? O Raí tá lá, tem um interesse pelo PSG. O Ronaldinho Gaúcho tá lá, tem um interesse. O Neymar gerou um PSG é um pouco do time de estrelas. As pessoas querem ver por causa das estrelas. Isso. E agora mudou. É um time sem estrelas, né? Com muita gente boa, mas sem essa grande estrela midiática. O apelo que eles tinham não tá mais lá. E o apelo o próprio tirou o sapo simpatizante do PSG. O sapo enterrado que chama o Mbappé, né? Então, eu acho que pode ser sim. Eu acho que e é boa, porque também nós vamos falar do Mundial aí muito também. Ah, sim, vamos falar de Mundial. Porque agora vai começar a esquentar. Sei lá se o Cristiano Ronaldo não aparece por algum time aí, né? Bem que pra jogar pouco não quero. Essa é a ideia. Não, só o Cano tá machucado, né? Então... Quebrar o galho aqui. Exato, só pra... Bom, entra aí, né? Quando o Cano voltar, vai embora. Por favor, né? Ou aguenta o banco aí, você que sabe. É isso, Massa. Obrigado. Valeu, até a próxima abraço semana. a todos. Até a próxima. Rodrigão. Forte abraço. Abraço? Tinha que falar... Pro nosso professor Ancelotti. Il Paraná ti abbraccia. Exato. Faltou isso aqui na coletiva, né? Mas tá aí. Paraná ti abbraccia, um abraço. Agora me fugiu em francês. Eu só lembro de um beijinho, um bisu. Um beijinho aqui, tá? Arrivederci ou au revoir. Exato. Então, a gente se vê semana que vem. Falando também... fica ligado no nosso canal, porque tem o nosso diário, né? Todas as manhãs, você, para começar o dia já sabendo o que aconteceu. E o que mais importante tem o Gol nas Américas com o Dudu Monsanto, essa semana especialíssima aí, passando pelo Palmeiras, que tá deitando na Libertadores mais uma vez. E todas as produções que a gente faz, entrevistas, discussões, vale a pena. Confira o gol.com.br e o nosso canal aqui no YouTube. Valeu, pessoal. Aquele abraço.